Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. No dia de hoje nós vamos conversar com o Pedro Sá, compositor e produtor musical, parceiro de composição também e companheiro de curso do professor Edson Feitosa. Se você ainda não assistiu a entrevista do Edson Feitosa, por favor, vai ter o link aí lá no nosso canal para você assistir, beleza? E também essa é uma oportunidade de você se inscrever, ativar as notificações e participar conosco ativamente, ok? O Pedro Sá, para quem assistiu a entrevista do Edson Feitosa, o Pedro que ele comenta lá é o Pedro Sá que nós vamos conversar hoje, bom? Então, Pedro, dá um oi para a galera. Olá, pessoal, tudo bem? Felipe, obrigado pela honra, prazer de estar aqui com você, conversando com você, com o pessoal do canal. Com certeza vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui. Pedro, como a música e a composição entraram na sua vida? Conta pra gente aí. Bom, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. Eu acho que vai ser bom para a gente abordar alguns assuntos importantes. E a sua primeira pergunta já é um sinal de que o nosso bate-papo vai ser bem interessante. Eu vou fazer um resumo, porque a história é longa, a gente não conseguiria falar tudo em 40 minutos, ou até menos. Mas eu sempre fui musicalizado, né? Desde pequeno, meus pais sempre, apesar de não serem músicos, eles sempre foram muito ligados à música. Meu pai sempre estava com um radinho, com Walkman, depois o Discman. E minha mãe também, quando fazia faxina em casa no final de semana, ela tinha o costume de ligar o rádio, deixar o rádio ligado enquanto ela estava limpando, e eu sempre ouvindo música. Aquilo foi naturalmente entrando, né, desde pequeno, desde bebê, como eu falei, entrando no meu dia a dia, e isso culminou mais para frente. Em 2001, eu tinha poucos anos ainda era um jovem menino, e eu, na escola, tive o meu primeiro contato com a parte de teoria musical. A minha escola, naquela época, oferecia o curso de teoria musical e música, a flauta doce, foi meu primeiro instrumento. Então, de 2001 a 2002, eu tive essa disciplina na minha grade curricular, e aquilo foi muito bom para mim, né? Antes eu só ouvia música no rádio, na televisão, e agora eu estava tendo a primeira experiência de fazê-la, né? De executar ali as partituras e tudo mais. Então isso foi muito bom, esse foi meu primeiro contato, e por mais que depois, né, de 2002, eu não tive mais essa disciplina na minha grade curricular, eu mudei de escola, e a escola que eu fui não tinha essa disciplina, aquilo ficou dentro de mim, né? Foi uma semente que ficou plantada, e aí, mais um pouquinho na frente, 2005 aproximadamente, a minha mãe me deu um teclado, desses tecladinhos que se compra em lojas de departamento, e eu fiquei todo bobo, né? Apesar de nunca ter aprendido a tocar teclado enfim, nunca ter visto um na minha frente, né, presencialmente, eu me amarrei naquilo. Eu acho que foi um dos melhores presentes que eu ganhei, e eu ficava lá, né, dedilhando, eu escrevia as notas e colava nas teclinhas. Eu passei a transpor aquilo que eu aprendi para a flauta doce para o teclado, né? Então eu tinha lá as partituras das trilhas de filme e tudo mais, e eu ficava tocando dedinho a dedinho, e aquilo foi passando a ser uma rotina diária quase, né? Quase todo dia, ou todo dia, eu confesso que eu não lembro. Passou a ser quase que o meu brinquedo. Eu sentava ali e ficava, às vezes executando as mesmas coisas, e aquilo foi me dando prática de mão, e eu fui abrindo mais um pouquinho o leque, fui estudando autonomamente a parte de teoria, e aí eu tive uma ruptura muito interessante em 2006, de 2005 para 2006 também, foi quase na mesma época. A minha família era católica,
e nós nos convertemos ao protestantismo brasileiro, né? Aqui o evangelho brasileiro. E para mim aquilo foi um marco gigantesco quando se fala em música na vida do Pedro. Por quê? Na Igreja Católica eu era muito ligado às práticas litúrgicas, né, da missa. Eu fui coroinha, eu ia nas missas, nas procissões. E a igreja que eu fazia parte naquela época não estava inclusa no movimento carismático, que ficou conhecido na época pelo padre Marcelo Rossi, pelo padre Jorjão, e enfim, a igreja que eu fazia parte, ela tinha ainda uma vertente muito conservadora. Então, música era quase que raridade, né? A gente ouvia muito o coralzinho das senhoras cantando, e eu não tinha a abrangência musical que eu encontrei na igreja evangélica. Na primeira vez que eu entrei, já tinha visitado algumas, mas na primeira vez que eu entrei na igreja que eu congreguei, Igreja de Nova Vida, aqui em Cascadura, Ministério de Deus, a primeira vez que eu entrei, a música de abertura do culto foi algo que me chocou. Muito novo ainda, tinha, 15 anos, não, um pouquinho menos. Eu lembro que o baterista, até hoje meu amigo, ele contou os compassos, contou um compasso e, pum, entrou na música. E era uma música, inclusive, da comunidade Zona Sul. E aquilo foi, para mim, algo que eu falei, o que é isso? Como é que pode? E a qualidade musical do grupo era muito boa. Aquilo, então, meio que vitaminou aquela vontade que eu já tinha lá de ficar dedilhando, né, as teclinhas no teclado, a ver que eu poderia, talvez, até me envolver com aquilo. E as coisas foram andando ao longo do tempo, isso 2005, 2006. E aí é uma coisa muito interessante que eu provavelmente ainda vou citar aqui mais para frente, a importância de você ter referências, né, na vida e na música também. Como eu falei, o grupo musical da igreja que eu fazia parte, ele era muito bom. Ele era muito bom no vocal, ele era muito bom na técnica instrumental. E por que ele era bom? Porque tinha pessoas que tinham uma bagagem muito alta. E aquilo foi sendo um caminho das pedras para que eu seguisse no avançar da música. Então, ao longo do tempo, eu fui me envolvendo com as práticas da igreja, principalmente com a prática da música. Participei do grupo de jovens da igreja, né? Entrei para ser instrumentista. Depois, entrei para o grupo principal de louvor da igreja. E, enfim, a coisa foi evoluindo, né? Lá por volta dos anos 2007, 2008, eu fui fazer parte da banda de música da FETEC, aqui do Rio de Janeiro, para aprender a tocar contrabaixo. Então, já era o meu terceiro instrumento, né? Pedrinho, que não tinha estudado, só tinha sido musicalizado lá na infância, passou a estudar em 2001, flauta doce, depois sozinho teclado, e agora estava indo para o contrabaixo. E aprendi contrabaixo, foi um instrumento que me inspirou para aquele momento. E foi o instrumento principal que eu toquei na igreja. Até toquei outros, né? Toquei bateria também, mais rapidamente, percussão. Mas o que foi o meu foco mesmo na igreja, até o momento, foi contrabaixo. E a prática do dia a dia foi fazendo com que houvesse um amadurecimento musical, né? Então, ao longo desses anos, eu fui amadurecendo musicalmente. Ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa. Enfim, a música ela é um campo quase que infinito, matemático, né? Então, isso foi muito bom para mim. O envolvimento com a igreja foi fundamental em perceber como a música entrou e ficou na minha vida, né? A parte da composição, ela surgiu também por causa da igreja. Eu sempre achava muito legal, desde a época que eu ouvia rádio com minha mãe, eu ouvia meu pai, também ganhei um Discman, um Walkman dele também, e eu ficava ouvindo as músicas e ficava pensando, nossa, como é que as pessoas têm essa inspiração, né, esse dom de colocar, às vezes, um sentimento, ou de, às vezes, sem letra nenhuma, fazer você chorar com a música. Isso eu achava fantástico, assim. E eu sempre tive essa vontade, mas não tinha conseguido até agora.
até aquele momento, né? E aí, em 2009, nós, jovens da igreja, né, alguns amigos, nós formamos uma banda, Canal 3, e ali surgiu minha primeira composição em parceria. Eu, o guitarrista e o vocalista na época, e nós escrevemos, compomos a primeira música nossa autoral, mas ainda assim eu não considero que ela foi o grande romper na minha vida na questão da composição. O grande romper que eu tive foi em 2012, porque entre 2009 e 2012 eu até tentava escrever, mas não saía, não ia, eu não conseguia linkar a letra com a parte melódica. Às vezes vinha só a letra, às vezes vinha só a parte melódica. Eu não sabia como fazer esse link, né? E aí, em 2012 eu tive um grande romper na minha vida, que foi uma viagem que eu fiz junto com o Exército Brasileiro. Eu tive uma tarefa na faculdade, na graduação, que fez com que eu viajasse com o Exército, e eu fiquei uma semana na floresta amazônica, e muitas emoções, né, muitas sensações, sentidos, experimentamos muita coisa em questão de alimentos, enfim, foi muito maravilhoso. E aquilo, quando eu voltei para o Rio, aquilo me agregou uma bagagem emocional gigantesca, que acho que eu não tinha tido ainda. E ali eu rompi. Eu lembro de um dia, assim que eu voltei, uma semana depois, no máximo, eu sentei no teclado que eu tinha e comecei a dedilhar, e naturalmente veio a melodia, e naturalmente veio uma letra, e quando eu vi, a música estava pronta. A primeira música que eu considero que foi de fato que eu escrevi, Som da Amazônia, primeira música que foi completamente escrita de forma autoral, e ela veio inteira, né? A música, harmonicamente falando, melodicamente falando, a letra, ela veio, foi quase que uma impressão, um papel que foi saindo, e aquilo, dali em diante, aquele momento foi crucial, como eu falei. A coisa começou a fluir, rompeu, e até hoje, né, com algumas melhorias, óbvio, como é o próprio caso do curso do Vambora Fazer Música, do pastor Edson, me agregou metodologias, mas até hoje a minha forma de escrever, a forma como as coisas fluem na música e na composição musical, tem muito a ver com essa experiência que eu tive em 2012. Então, fiz um resumo bastante rápido aqui. Tudo começou em 2001, rompeu em 2012. De lá para cá, eu tenho escrito, já devo ter alguma coisa mais de 100, 110 músicas escritas. Algumas a gente está gravando. Eu tive um hiato aí no meio do caminho também, eu tive uma pausa, mas retornei em 2020, e a gente está nesse trabalho aí, como você mesmo disse. Já tive a honra de escrever uma música em parceria com você, o Rodrigo, com a Carolina, minha esposa. Então, foi muito legal. Essa experiência é muito boa. Essa é a minha pequena história com a música e com a composição até agora. Beleza, Pedro. Diz pra gente aí, então, quando surgiu esse desejo de ser produtor musical? Eu vou hoje misturar com outra pergunta. O que faz um produtor musical? E mais uma, para não perder o fio. O que é preciso para se tornar um produtor musical? Nossa, um combo, 3 perguntas? Vamos lá. Bom, como eu falei, a equipe de louvor da Igreja de Nova Vida, em Cascadura, ele era muito bom. E como eu falei, é porque tinham pessoas que tinham uma bagagem muito boa. Uma dessas pessoas é o Lenilton Silva, que foi do Novo Som, autor de Acredita, Herói dos Heróis, Pra Você, né? Ele era membro da igreja, ele estava lá, ele era o diretor musical do Ministério de Louvor. A gente tinha outros nomes também na igreja, Maurizete Catarina, Moisés Costa. Tinha bastante pessoas que já tiveram bagagem na música cristã brasileira, e aquilo foi algo que eu vi como uma oportunidade, né, de aprender. Por isso que eu falei que eu ia voltar nesse assunto, porque de alguma forma ou de outra eu preciso citar isso, até para quem está assistindo também. Ter referência é muito importante para a vida, para a música, para tudo.
ter essas pessoas no meu dia a dia na igreja, esses músicos que eu citei, eles foram fundamentais para que eu pudesse ter pessoas para onde olhar e pensar, ok, eles fazem isso, dão certo, então eu acho que é por aí que eu tenho que seguir, né? São referências, são marcos que eu preciso seguir. E nesse meu envolvimento com a igreja local, eu passei antes de entrar na música, inclusive, a me aproximar da equipe de sonoplastia, né? O pessoal do som, da igreja, da imagem. E quando foi em 2007, nós então criamos o Ministério de Som, Imagem e Multimídia, e eu estava na equipe de sonoplastia, né? Então eu já tinha a bagagem musical, né, que eu tinha até agora começado ainda a acumular, até 2007, e eu já tinha aquela coisa de ter um ouvido muito bom, porque desde sempre fui, né, desde criança fui estimulado, e passei então a usar esse ouvido muito bom, com aquilo que eu sabia mais ou menos, que foi um dom que Deus me deu, foi um presente. Eu nunca fiz curso de sonoplastia e cheguei na primeira vez numa mesa e operei uma mesa, e as pessoas até se assustaram com a forma como eu operei, porque perguntavam para mim se eu tinha feito curso. Eu falei que não, né? Então eu tenho claramente a certeza de que aquilo foi um dom que Deus me deu. E aí eu juntei mais para frente, vendo o que eu tinha de música, vendo o que eu tinha de sonoplastia, com um ouvido bom e acompanhando o dia a dia do Ministério de Louvor principal da igreja, eu fui vendo que, na verdade, o caminho que eu queria seguir era unir essas coisas, né? A música e a sonoplastia. E aí o caminho foi a produção musical, né? A produção musical, ela tem essa vertente de unir a sonoplastia com a música. E aí, no dia a dia, tanto da igreja como na vida e tudo mais, eu passei a estar muito próximo de projetos de produção musical. Como eu falei, né, o próprio Lenilton, ao longo desse tempo, ele foi produzindo alguns trabalhos próprios e a gente começou a produzir um trabalho da igreja, né, e eu acompanhei quase que o passo a passo. Então, o que eu vivi não tem preço. Se eu fosse pagar para fazer uma mentoria como eu fiz, como eu tive com o Lenilton, foi meu mentor tanto de composição como de produção musical por mais de 10 anos, por 10 anos aproximadamente, eu pagaria um valor que eu não teria como pagar. Então, ver o dia a dia de como uma música, uma ideia, uma concepção se torna uma música comercial, isso para mim foi encontrar por muitas vezes uma metodologia, um passo a passo, né? E eu fui muito feliz, sou muito feliz por ter essa bagagem, me sinto privilegiado de fato, né? E acompanhei, participei de gravações, ficava horas e horas no estúdio. Eu lembro que, um fato interessante, né? Os filhos do Lenilton são amigos meus, da Carol, até hoje, e vira e mexe o grupo jovem fazia alguns encontros na casa deles, né, do Roger e da Jéssica, os filhos do Lenilton. E enquanto os jovens estavam preocupados, né, interessados nos videogames e tudo mais, eu estava agarrado com o Lenilton lá. Ele ia para o estúdio dele, eu ia com ele. A gente ficava a madrugada quase toda lá e vendo os projetos e mostrando, e ele me mostrando como é que fazia algumas coisas. Então isso foi muito legal para mim. Isso me acendeu a certeza na cabeça que era aquilo que eu queria ser, né? E aí, juntando com as outras perguntas, o produtor musical, ele faz basicamente o trabalho de transformar uma ideia, um conceito na cabeça do artista, do compositor. Ele trabalha para transformar isso em realidade, né? Como? Com as ferramentas que ele tem, que ele conhece, com as pessoas que ele conhece e com a metodologia que ele também deve conhecer. Então, um produtor musical, ele não necessariamente precisa ser músico, ele não necessariamente precisa ser um compositor, mas ele precisa claramente saber como fazer uma ideia virar realidade, né? Principalmente na parte da música. Um produtor musical, ele tem que ter obrigatoriamente um bom ouvido, ele tem que ser criativo, ele tem que estar aberto a ouvir novas coisas. Então esse é o papel do produtor musical, né? É transformar uma ideia de uma composição de um artista em uma música final, né? Em uma música comercial. E a terceira pergunta que você fez, eu não lembro. O que é preciso para se tornar um produtor musical? Isso. Precisa fazer prova da OAB, por exemplo? No direito, tem alguma prova para ser produtor musical? Qual é a prova? Não tem nenhuma prova para ser produtor musical.
Existem cursos no mercado que são muito bons, cursos conceituados no Brasil e no mundo. Eu vou citar um que eu fiz, que foi o da Berklee Music, em Boston. Fiz à distância, mas muito legal, dá uma abertura bem bacana. Eles focam bastante na parte da música. Como eu falei, um produtor musical não precisa ser músico, mas eles focam. É interessante que saiba, obviamente. A teoria musical é muito bom para quem produz, mas não é essencial. Existem muitos produtores, eu conheço muitos produtores que não são músicos. Mas, enfim, então existem cursos no Brasil, presenciais, à distância. Existem, inclusive, faculdades, tecnólogos em produção fonográfica. Conheço um aqui no Rio, conheço um em São Paulo, tem à distância também. E tem outros cursos que são mais específicos, né? Tem gente que faz curso de direção musical para peça e adapta para produção musical. Tem gente que faz curso de engenharia de som, né, e adapta. Então, assim, não tem um certificado. É bom que você tenha um curso, é bom, né, para você aprofundar com técnica, com método. É bom, mas não é essencial. Então, para você ser um produtor musical, o que basta? Você ter um bom ouvido, você ser criativo e você saber como transformar esse sonho musical de alguém em realidade. Isso, para mim, é o que basta. Pedrão, conta pra gente aí. Hoje em dia é possível gravar de casa e com qualidade, se tiver um equipamento apropriado. Sim. Se eu quiser hoje, eu ou quem está se inscrevendo agora no canal, quiser montar um home studio, o que eu tenho que fazer? O que a pessoa tem que fazer? Quais equipamentos seriam necessários? Então, eu vou até além. Eu vou dar um passo atrás com você, te convidar para dar um passo atrás comigo. Porque para fazer uma produção musical hoje, para gravar guia, para expor uma ideia, a pessoa não necessariamente precisa de um home studio. Ela não precisa de um controlador, de um monitor, de mesas e faders de som, não precisa. Hoje, a tecnologia, graças a Deus, ela está ao nosso favor. Então, hoje, com um celular, que a gente está usando para gravar nossa conversa, e um fone de ouvido que a gente também está usando para gravar nossa conversa, muitas coisas boas podem ser feitas, né? É óbvio que se a pessoa tem um pouco mais de condição ou de capacidade de investimento, ela pode investir num computador bom, ou ela pode usar o computador que tem, um notebook, um PC. Uma interface de áudio é muito bom para quem grava voz, para quem grava violão, né? Então tem interfaces aí, que é uma placa de som, né? Com qualidade maior do que se encontra no computador comum. Você consegue uma interface de áudio num preço bom, razoável, sendo que até a variação do dólar está mexendo um pouquinho com isso. Mas você consegue uma boa interface, é bom você ter bons fones. Às vezes a pessoa não tem um valor muito alto para dar num monitor, que são caixinhas de som, né? Tem um aqui atrás. Às vezes a pessoa não tem um valor porque é caro, é um valor um pouco elevado. Então, compre um fone, né? Tem fones aí nas centenas de reais, você consegue comprar um fone bom. E se não tiver condição de comprar o fone, foi o que eu falei, pega o fone do celular e usa. Vou dar um exemplo, e aí, Felipe, com a sua licença, vou dar um exemplo da Som da Amazônia, que eu falei, a primeira música que eu escrevi. Na época eu não tinha nada, nem o teclado era esse que está aqui atrás, né? Não era nenhum controlador. Era um teclado, como eu falei, o comum, que foi comprado em departamento e tudo mais. E a música toda de Som de Amazônia, ela foi programada no mouse e no teclado de um laptop que eu tinha, de uma marca muito famosa, vendida naquela época nas lojas de departamento. E foi, né? Era o que eu tinha, eu acho que o resultado ficou bom. A única coisa que a gente fez fora foi gravar a voz da intérprete e do back. Agora o resto foi todo feito no computador. E eu fiz com o que eu tinha. Então muita gente às vezes pensa em eu não posso produzir, eu não posso gravar minhas músicas porque eu não tenho dinheiro para fazer um estúdio em casa. Isso é um limitador. Como diz nosso professor, né, é um pensamento limitante. O pastor Edson adora falar disso. Quebre os pensamentos limitantes. Você pode produzir com o que você tem, seja com o celular ou seja com o computador. Se você tiver um pouquinho mais de lastro de investimento, começa aos pouquinhos. Uma interface, um microfone, um fone,
de ouvido e assim por diante. Todo compositor que se preze gosta muito de fazer as suas guias, né? Ele quer mostrar de alguma maneira o seu trabalho para os cantores, né? Para os artistas, para os intérpretes. Então, você falou aí sobre o celular, sobre home studio. Como é que é feita a produção de uma guia simples, voz e violão, que normalmente os produtores musicais gostam de receber nesse formato, voz e violão? Como é que é feita essa produção? Então, como eu falei, né, se não tem nada, use celular. Né? O celular tem alguns programas muito bons para celular gratuitos. Como eu falei, a tecnologia está a favor hoje da nossa arte, né? Então você não precisa gastar mais nada para fazer. Mas pensando um pouquinho além, numa guia, vamos dizer, uma guia profissional, entre aspas, né? Você precisa ter um microfone, nem que seja um microfone simples, um microfone que você consiga ligar no teu computador ou na tua interface. E você, né, usa a sua DAW, que é o programinha utilizado para gravações, produção musical. E você, então, começa a gravar a sua ideia, né? De preferência com áudios separados, com um violão numa faixa e voz numa outra faixa. E com metrônomo também, tá? O metrônomo também é muito importante para que o produtor entenda ali qual é o andamento da música. Mas não tem mistério, Felipe. Acho que o principal nessa questão da guia, eu já ouvi muita gente falando isso, né? Eu não vou fazer guia porque eu não sei cantar, porque minha ideia é desprezível, porque eu não tenho os equipamentos, porque eu ouvi uma guia, igual a gente já ouviu guia no curso do Vambora Fazer Música, que a guia estava praticamente pronta, né? Vou citar aqui o exemplo deles dois, o Pastor Edson e o Val Martins. Escreveram Carrossel de Emoções, uma música que a gente viu no curso, e a gente viu a guia. E a guia que o Val mandou para o Pastor Edson era praticamente pronta, a música estava completa. Então tem muita gente que acha que não vou fazer guia porque eu não sei fazer. Mas na verdade a guia, ela só precisa expressar aquilo que o compositor está sentindo e está querendo passar na sua composição e registrar. Esse é o papel da guia. O papel do produtor é trabalhar isso depois e tudo mais. Para finalizar, vou deixar um exemplo que eu acho que todo mundo conhece ele. Michael Jackson. Michael Jackson, denominado rei do pop na década de 90, 80, enfim. Ele não era músico, né? Era um baita artista, mas não era músico, não era instrumentista. E ele gravava as próprias guias das músicas dele. E como é que ele gravava? Ele ia para o estúdio, né, na casa dele, e ele fazia o vocalize, ele vocalizava a ideia da melodia, a ideia da bateria, a ideia dos instrumentos, toda com a boca. E aí ele pegava aquele áudio e entregava na mão do produtor, né? Seja o Casey Jones, seja o outro, enfim. O importante Pedro, você está dando um exemplo do Michael Jackson, cara. É um exemplo, né, ilustrativo para mostrar que assim como ele fez, qualquer um de nós pode fazer. A ideia tá aqui, trazer para a vocalização e registrar através do celular, através de um gravador, através do que seja. Eu não preciso me limitar ou falar que eu não posso, que eu não consigo fazer, que eu tenho vergonha da minha voz, do produtor, seja lá o que for, e deixar esse potencial musical morrer. Pedro, conta pra gente aí quais, por exemplo, quais programas você recomenda aí para uma pessoa que está iniciando? Alguém que acabou de se inscrever no canal, decidiu ser produtor musical e está querendo descobrir quais programas que ele poderia utilizar, são fáceis, né, a interface, o mecanismo, para começar a produzir a sua própria guia, voz e violão. Sim. Acho que o primordial é a curiosidade, né? Você precisa ser curioso, porque muitos desses programas que eu vou citar aqui, que eu posso citar como exemplo, na primeira vista ele parece um dragão, né? Algo que, meu Deus, o que é isso? Como eu mexo? Como eu saio?
são programas muito complexos, né? Mas se você não começar a mexer, né, e aí você que se inscreveu agora no canal, que está aqui pela primeira vez, gostou do vídeo, está começando a seguir o Felipe agora, vai ver lá o programa e vou desistir. Meu Deus, pela terceira vez vamos falar sobre isso aqui. Não desista, não se assuste, seja curioso, comece a mexer um pouquinho e as coisas vão começando a clarear para você. No celular, vou dar o exemplo do celular e do computador, já que eu falei bastante do celular, né? No celular, tem alguns programas que são gratuitos e pagos, tanto para Android como para iOS. Tem o Roland Zenbeats, da Roland, a marca conhecida de instrumento musical, gratuito, é tipo uma DAW, um programinha de gravação. Lá você pode gravar voz, pode programar bateria, teclados, enfim, você consegue fazer bastante coisa lá. E também tem o BandLab, que é um programinha também para celular, que você consegue gravar em multipista. Então você consegue gravar uma voz, você consegue fazer um back, você consegue gravar tudo separado, né? Depois fazer uma pré-mixagem, consegue botar efeito na voz, como reverb, delay, enfim, dá para fazer bastante coisa. Para computador, e iOS também, a gente tem os clássicos, né? Pro Tools, que é a marca reconhecida no mundo inteiro. Algumas pessoas falam, é muito caro. É muito caro, mas se você não sabe, eu tenho uma boa notícia para você. O Pro Tools tem uma versão gratuita, que é o Pro Tools First. Você pode entrar no site, lá, se inscreve, baixa. Tem bastante coisa também e é profissional, né? Então, para quem quer se profissionalizar, quer começar a mexer, use Pro Tools. Tem o Ableton Live, Ableton, Ebleton, também é o queridinho do pessoal. Ele não é gratuito, na verdade ele é demo, ele tem um período gratuito e depois ele fica demo ad eterno. Então muita gente usa ele demo ad eterno, é para sempre, não compra a versão paga. E ele fica livre mesmo, não é um erro não, ele disponibilizado. E tem o Cakewalk, que é o antigo Sonar, também conhecidíssimo, premiado no Grammy, e é particularmente o que eu uso, né? 90% das produções que eu faço é Cakewalk. É um programa que para mim é muito completo e eu já usava Sonar antes, então eu trouxe para cá. Os outros 5% de produção que eu faço é Pro Tools, mas a maioria é Cakewalk. O mais importante, Felipe, disso tudo é a pessoa se identificar. Um é melhor do que o outro. O melhor é o que você vai conseguir saber, é o que você vai saber mexer, aonde você vai conseguir se desenvolver e conseguir desenvolver a sua ideia. Perfeito, Pedro. Nosso tempo está finalizando. Eu gostaria de ver com você, em poucas palavras, aí, o que um produtor musical ele não deve fazer? Muito boa pergunta. E esse é um problema que muita gente acha que produtor musical é tudo igual. Não é. O produtor musical ele não pode ser um limitador. Isso é importante. E você que está assistindo, grave isso. Sendo artista, compositor, músico de banda, produtor musical que esteja ouvindo, produtor musical não pode ser nunca um limitador. Por isso que eu falei que produtor musical não é tudo igual, porque infelizmente eu tenho colegas de profissão, né, que limitam sonhos. E isso é muito complicado, porque como eu falei no começo, nós, produtores musicais, trabalhamos para transformar sonhos e ideias em realidade. Então, temos uma responsabilidade com os sonhos das pessoas. Eu não posso, não devo fazer o papel de chegar para alguém e falar, você nunca vai conseguir. Essa música é muito ruim, você não sabe cantar. Ser um ente limitante na vida de alguém é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Então, um produtor musical, ele nunca, e por favor, negrite, bote na tela, nunca, pelo amor de Deus, não limite o artista, o compositor, a banda, não limite. É possível que um artista, um vocalista, precise de um treino, de uma apuração técnica maior? Sim, é possível, é muito possível. Agora, esse papel é nosso, é nossa responsabilidade identificar as vulnerabilidades, as fraquezas que aquele artista tem
e indicá-lo então para um profissional. Por isso que falei também, o produtor musical ele faz com que esse sonho se torne real através do conhecimento que ele tem das ferramentas, das pessoas certas e da metodologia. Então eu, Pedro, meu exemplo, eu não sou cantor, né? Eu não canto, eu faço só voz guia, no máximo back. Então quando eu pego alguém, um artista que vem produzir comigo, e eu vejo que ele tem uma deficiência vocal, eu vou encaminhar ele para um profissional do canto. Eu nunca posso falar para ele, você não canta, você não vai cantar, não vai ficar bom. Não é meu papel. Meu papel, então, é entender a vulnerabilidade que ele tem, trabalhar em cima dessa vulnerabilidade e transformar ele para também contribuir para que aquele sonho que ele tem se transforme em realidade. Esse é o papel do produtor musical. Perfeito, Pedro. Muito bom. Quero agradecer aqui o seu tempo, agradecer a sua participação. Se você acha que esse conteúdo foi enriquecedor, te agregou valor, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like, comenta. Se quiser também seguir o Pedro nas redes sociais, Pedro, fala aí o seu Instagram, seu canal no YouTube. Então, no Instagram é pedro.sa, pedro.s.sa, e no YouTube é Pedro Sá. Em breve vou estar trazendo alguns conteúdos também sobre produção musical e aproveitando o espaço, né, se algum inscrito aqui no canal do Felipe tiver uma pergunta, uma ideia, eu tenho uma ideia, mas eu não queria ter um produtor porque é muito caro, pode me chamar no direct, fala lá, eu sou inscrito no canal do Felipe, eu vou falar com você, vou ter o maior prazer de a gente conversar e de direcionar você para o melhor caminho. Show de bola, vai ganhar até um desconto. Com certeza. É isso aí, galera. Um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu!